Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje, o projeto A Marca da Promessa, eu, Márcio Lima, fundador do projeto, trago um tema que este tema é a identidade do projeto. É uma das promessas, das revelações que Deus fez para que esta obra hoje estivesse aqui, levando a sua palavra, levando os ensinamentos, sobretudo, reconhecer que Deus é infinitamente mais. E o tema desta oração, infinitamente mais. Iremos meditar em todo o livro de Efésios, capítulo 3, porque através desta palavra pode sim mudar a sua vida. Esta oração será a oração de todos os tempos em que o projeto, enquanto estiver aqui nas redes sociais, enquanto ele estiver existente em sua missão, fará parte da nossa história e fará parte da sua vida. E a palavra diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vós peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E Paulo orava novamente: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus.
Meditando na palavra de Efésios, de todo o capítulo 3, antes de iniciar o racional, eu estou completamente arrepiado. Oh, meu Pai, obrigado por tudo. Obrigado por esta oportunidade, meu Pai, de estar recomeçando a minha vida e de estar seguindo os seus caminhos, meu Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Sou grato por estar à frente do projeto A Sua Obra, que hoje ela está sendo ouvida agora, neste exato momento, em todas as redes sociais. Vai estar na rádio web, vai estar no YouTube. Alguém será tocado quando ouvir, porque neste exato momento esta palavra ela tocou no meu coração. 6 de fevereiro de 2012, quando eu ouvi esta mensagem num culto. E eu creio infinitamente mais que o Senhor irá me instruir a levar a palavra até a pessoa que realmente precisa do seu agir sobrenatural. Amém. Meditando na palavra, vamos compreender os versículos dessa profecia que foi revelada a mim, fundador do projeto, para o surgimento do projeto A Marca da Promessa. Dos versículos de 1 a 14, vamos entender, que por esta causa, a frase se repete novamente no versículo 14, em que Paulo finalmente completa o seu pensamento. Me ponho de joelho diante do Pai. A causa que ele lembra é a redenção em Cristo, a formação da Igreja de Cristo e a necessidade da compreensão plena do propósito de Deus. Meditando nos versículos, versículo 1, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo escreve o que está no seu coração, mesmo estando em uma prisão, onde ele se considera preso de Cristo, não dos judeus, nem dos romanos. Não há ressentimento, depressão ou revolta, mas plena confiança no amor de Deus e convicção de que a sua missão não tinha terminado. Ele escreve por amor aos Efésios, motivação essencial do ensino, da exortação e da edificação do missionário de Deus. Os versículos 2 a 9, da dispensação da graça e da dispensação do mistério. As duas frases se explicam mutuamente. O mistério dado a conhecer para Paulo se refere ao fato em si do plano de Deus visar a inclusão das nações desde o início, descrito lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3, e ao longo das Escrituras Sagradas. E a graça se refere ao meio pelo qual isto acontece. A dispensação do mistério é o plano de incluir os gentios pela graça de Deus e não pela lei circuncisão. Exatamente a exposição que Paulo acabara de fazer, resumidamente, e que era dom, especialmente dado para Paulo expor nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. Na época que esta carta foi escrita, esta revelação já era reconhecida largamente pelos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Assim, se coloca juntamente com a liderança da Igreja de Jerusalém e dá crédito ao Espírito para esta revelação, sem falar da sua parte pessoal em ajudar os primeiros crentes a entender que os gentios são incluídos na comunidade da Igreja e são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes
da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não precisa de circuncisão ou ritos. E não são cidadãos de segunda classe. Este processo, nada fácil. Por isso, era um mistério necessitando de revelação. Está registrado em Atos 10, versículo 11 e versículo 15. Às vezes, o missionário enfrenta a mesma dificuldade e precisa de ajuda para a inclusão dos novos crentes em plena vida da igreja. No versículo 7 e 8, Paulo é servo, diácono, mesmo sendo porta-voz de Deus para anunciar o mistério, começar a igreja e ser apóstolo, ele não passa de servidor de mesas. Tudo é pela graça de Deus e pela força operante do seu poder. Mesmo com Deus e a sua ação através da sua vida, Paulo não era nada mais do que o menor de todos os santos. Paulo reivindica a sua autoridade, mas não para criar um culto pessoal. Tudo é para o bem dos ouvintes e para a glória e a obediência a Deus em pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Toda esta linguagem, começando no primeiro capítulo, é difícil de explicar, pois não há palavras suficientes para traduzir as expressões enfáticas utilizadas. Uma coisa está clara: ele era apaixonado, comprometido, convencido da veracidade do chamado, da mensagem e da tarefa que lhe foram confiadas. Ecoa João Batista quando falou que tinha de diminuir e Cristo crescer. Ele não tinha outros interesses ou objetivos e estava convencido de que não era pela capacidade própria, mas pelo poder de Deus. Nos versículos 10 e 11, Paulo volta ao assunto da igreja, do poder e da glória de Deus. Qual é a tarefa da igreja? Tornar conhecida a multiforme, multicolorido, uma palavra incomum mostrando grande variedade e beleza. Sabedoria de Deus, não só na terra, mas nos lugares celestiais, entre os mesmos principados e as mesmas potestades, já mencionada no capítulo 1, versículos 19 e 21. Para tanto, era essencial à igreja compreender o poder e a posição que tem em Cristo para cumprir o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este propósito é o anúncio do Evangelho da graça para a formação da igreja multicultural. Versículo 13. Paulo pede para a igreja não ficar demasiadamente triste pela prisão e pelo sofrimento dele, pois nisso está a vossa glória. Sem escrever uma carta pedindo pena ou admiração, ele declara que é bom que esteja sofrendo. É bom porque é por eles que está na prisão, pois os judeus não aceitavam a sua mensagem de inclusão. A perspectiva da situação resultante não é de amargura, desespero ou depressão, apesar do forte sofrimento. Ele realmente acreditava no chamado e no amor de Deus. Nos versículos 14 e 21, digo 14 a 21. Por esta causa, novamente faz ligação entre duas partes, entre capítulo 3, versículo de 1 a 13 e capítulo 3, 14 e 21. O ministério, o amor, a graça, o poder e o serviço levam o apóstolo a se ajoelhar para orar pelos fiéis de Éfesos. Ele, como no primeiro capítulo, escreve sua oração dirigida ao Pai, que confere seu nome e a todos que são membros da família.
tanto no céu como sobre a terra. Aqui se repete a linguagem de família na descrição da igreja, mas desta vez são incluídos aqueles que já morreram, os quais ainda são membros da família, dignos de serem lembrados e contados na família. A oração é menos complexa do que a primeira, mas não menos completa. Com uma linguagem insuperável, descreve o desejo de ver os crentes fortalecidos segundo a glória de Deus, com poder no homem interior, não apenas na aparência ou de forma manipulativa. A ideia é que os fiéis sejam alcançados por um poder que leva a uma vida eficaz de serviço a Deus. Isso expressa a presença de Cristo no coração, presença que nos leva a experimentar o amor de Cristo e a plenitude de Deus. É um amor insondável e imensurável, amor experimentado para muito além da nossa compreensão intelectual. Este amor é o legado do crente, mas sem compreendê-lo, como Paulo está orando, dificilmente podemos desfrutar de tão sublime experiência com Deus. O missionário que pode encontrar povos totalmente diferentes entre si, com situações novas, às vezes perigosas e desafiadoras, precisa ser fortalecido com este poder e esta experiência real do amor de Cristo. Ele vai como embaixador de Deus para o campo missionário e, para tanto, precisa levá-lo no seu homem interior, de onde será refletido na sua vida e na sua mensagem. O fato de Deus amar a todos remove qualquer barreira e deve ser o objetivo principal do missionário em levar os seus discípulos a experimentarem esse amor. No versículo 21, a Ele seja a glória. O assunto da glória de Deus volta como discussão deste trecho. Tudo é para que Deus seja glorificado, e é na igreja e pela igreja que isso vai acontecer. Devemos glorificar a Deus em toda a vida da igreja, inclusive nas decisões, nas atividades, na música, nos relacionamentos, nas mensagens e no ensino. Não medimos esforços ou sacrifício para levar o Evangelho para os bilhões de pessoas que ainda não conhecem a glória, o amor e o poder de Deus. Encerro esta introdução, encerro este racional, encerro esta mensagem, encerro esta oração com o versículo chave. Com o versículo chave, que é o versículo que marcou o início da história do projeto A Marca da Promessa. Marcou o início da minha vida cristã, que marcou o início de uma mudança radical nas vidas de muitas pessoas, nas vidas das ovelhas do Senhor. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é surpreendente. Ele faz mais do que pedimos ou até pensamos. Da nossa parte, precisamos do fortalecimento do homem interior, pelo Espírito Santo, para sermos seus instrumentos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, e amém, e amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Receba esta leitura, esta mensagem, este ensino, para que Deus possa fazer infinitamente mais na sua vida, para Deus agir sobrenaturalmente em cima do seu ministério, da sua família, da sua congregação, do seu convívio da sociedade, no seu coração, na sua prosperidade, na sua santidade, porque Deus pode fazer e vai fazer infinitamente mais. Graças a Deus.